The television screen is the retina of the mind's eye. Whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Television is reality, and reality is less than television. O que é a realidade? Ou ainda mais importante, a sua realidade é a mesma do resto do mundo? É com essa questão que o clássico cult Videodrome levanta sua estrutura e seus temas sobre violência na mídia, a influência dessa mídia na vida do cidadão comum e uma sociedade que avança cada vez mais próxima das telas. Você é aquilo que você consome, e aquilo que você consome consumirá você. Videodrome é uma jornada pelo poder da mente humana, ou melhor, do poder que os outros têm sobre a sua mente, explorando a violência e a sensualidade na mídia e como essas duas coisas se entrelaçam, sobre como a mídia pode usar esses elementos para dessensibilizar o público, e no fim, sobre como a dessensibilização é usada para a radicalização. Videodrome é uma crítica sobre a cultura da TV nos anos 70 e 80, a ascensão do VHS e o pânico dos videonestes. No entanto, se tornou uma história cada vez mais relevante, ao fazer uma afiada reflexão sobre notícias falsas, uma sociedade dessensibilizada por causa da constante exposição a informações e estímulos, e como tudo isso nos torna menos do que humanos, e sim, ferramentas esperando a ordem de quem define a nossa realidade. Tudo de ruim que a internet herdou da TV e piorou drasticamente ao colocar as telas cada vez mais próximas da nossa mente. Não é um filme profético, mas é assustadoramente atual, e isso, junto de seus incríveis efeitos práticos, torna Videodrome uma das mais aterrorizantes experiências da ficção científica. Boas-vindas, eu sou o Matheus e eu co-dirijo os vídeos do Central Pandora e eu não falo sobre Videodrome. Você está cansado de comprar algo e descobrir uma promoção no dia seguinte? Está cansado de gastar horas indo de site em site buscando os melhores preços? Ou então de perder aquele preço legal? Nós do Pandora Shop temos a solução. Olá, eu sou o Matheus e eu estou aqui para te apresentar uma grande novidade, a Promobit, uma comunidade de promoções onde você pode encontrar o melhor preço para o que você precisa, de celulares, jogos e livros a Smart TVs e muito mais. São ofertas todos os dias para você encontrar aquilo que você precisa pelo melhor preço. Todas as ofertas verificadas pela Promobit e de lojas que são seguras e confiáveis, onde você pode comprar tranquilo. Ligue para 0800 e link na descrição para conhecer o aplicativo que vai te ajudar a economizar sempre. E não é só isso, se você está querendo um produto específico, é só você adicioná-lo na sua lista de desejos. E assim que ele entrar em promoção, você recebe um alerta para não perdê-la. Mais uma vez, ligue no 0800 e link na descrição para baixar o aplicativo e economizar sempre, porque se está em promoção, tá na Promobit. Civic TV, the one you take to bed with you. David Cronenberg tem um longo histórico na ficção científica, e quando o assunto é o body horror, há um consenso de que ele é o mestre do subgênero. Seus filmes usam o terror para falar de diferentes temas, sobre o avanço da idade, sobre o legado de traumas, sobre a experiência de descobrir a sua sexualidade em meio a um vício. Mas de todos, nenhum de seus filmes se mostrou uma crítica social mais relevante do que Videodrome e suas reflexões sobre problemas que perseguem a sociedade por décadas e continuam se tornando cada vez maiores. Como sempre falamos por aqui, a ficção científica não prevê o futuro, apenas não aprendemos com o passado. No entanto, Videodrome é um ótimo espelho dos erros que não só não consertamos, como ampliamos no nosso presente. O filme saiu durante um pânico com os videonestes, filmes em VHS considerados prejudiciais para os jovens por causa da violência ou da nudez. Campanhas contra esses filmes eram bem comuns na mídia, um período onde havia uma paranoia sobre fitas snuffs e filmes que tentavam ganhar notoriedade afirmando que eram um. Curiosamente, Cronenberg sempre foi criticado pela violência e a nudez de seus filmes, e ele fez Videodrome quase concordando com esses críticos. Em seu filme, ele pergunta para o público, e se a violência na mídia realmente influencia a sociedade? Mas então ele acrescenta mais uma camada e afirma, não, a influência vem de todos os lados na mídia. Em Videodrome acompanhamos a história de Max Heim, um dos diretores do canal canadense Civic TV, a TV que você leva pra cama. Responsável pela programação do canal, Max faz negociações com vendedores clandestinos de vídeos, comprando filmes violentos e filmes do tipo que passavam na Band de madrugada. O protagonista argumenta que por ser um canal pequeno, a Civic TV, para conseguir audiência, precisava apelar cada vez mais. In order to survive, we have to give people something they can't get anywhere else. Essa questão é uma sátira, como durante os anos 70, 80 e até o comecinho dos anos 90, muitos filmes tentavam atrair o público prometendo sempre experiências mais extremas e mais assustadoras. Muitas vezes o choque pelo choque, o cinema italiano se especializou bem nisso. E essa luta por atenção através de artifícios baratos é algo que foi carregado para a internet. Mas dessa vez a moeda não é apenas o erótico e o violento. É também a raiva, o ódio, a indignação, a conspiração
informação ou qualquer outra coisa que faça você se conectar com o conteúdo no meio de um mar de informações. E quanto mais um conteúdo conseguir essa reação, mesmo que ele seja totalmente absurdo, mesmo que ele seja completamente insensível, melhor. Mais views, mais likes, mais alcance. Looking for something that'll break through, something tough. Max encontra sorte grande quando um de seus piratas de sinal consegue interceptar o Videodrome, um programa sem história, sem diálogo, apenas pessoas sofrendo na mão de outras pessoas misteriosas. E a ideia o encanta, sendo perfeito para alavancar a audiência da Civic TV. Não só ele se encanta com a ideia, mas a sua namorada, Nikki, interpretada pela famosíssima Blonde, também demonstra excitação ao descobrir o programa. I like it. Yeah? Yeah, it turns me on. Take out your Swiss Army knife and cut me here, just a little. Eventualmente, tão interessada que ela até mesmo decide fazer testes para o Videodrome, com os dois ainda acreditando que era apenas um programa encenado. Algo que Max não gosta nem um pouco. They play rough. Rougher than even Nikki Brand wants to play. Do you understand me? Sounds like a challenge. Porque enquanto ele não tem empatia com aquelas pessoas que estão além da tela, ele se vê desafiado por alguém tão próximo dele sendo afetado por aquilo. Mas enquanto o nível de realismo espanta Max um pouco, ele não consegue parar de ver o programa. E até mesmo quando ele descobre que o programa é real, que aquelas pessoas realmente podem estar sendo mortas, o seu interesse não diminui. Ele se recusa a aceitar a verdade, a aceitar as evidências, e prefere seguir com suas próprias conclusões, baseada na sua vontade egoísta de fazer o que era certo para sua carreira. It's not acting. It's snuff TV. I don't believe it. E quanto mais ele vê, mais a sua realidade parece alterar. Ele começa a ter alucinações. Your reality is already half video hallucination. If you're not careful, it will become total hallucination. Ao descobrir mais sobre Videodrome, é revelado a Max que o sinal do programa faz com que o espectador desenvolva um tumor que facilita ver essas visões. O extremo do programa é usado para abrir a mente do espectador para o sinal. No entanto, Bianca Oblivion deixa bem claro que o sinal pode ser enviado através de qualquer programa. O que mais assusta em Videodrome não é o seu horror corporal ou a sua violência, é como ele mostra um caminho que infelizmente se tornou muito comum recentemente. Basta ver como os true crimes, principalmente os mais brutais, se popularizaram recentemente. A dessensibilização através da curiosidade mórbida, curiosidade pela violência, pelo brutal, pelo extremo, uma dessensibilização que depois vira radicalização, tornando a linha entre realidade e fantasia bem difícil de ser definida, e a realidade passa a ser apenas um ponto de vista. Seus olhos, agora sempre enxergando o mundo através do filtro de uma tela, não sabem mais distinguir o que é real e o que é uma ilusão forçada ao seu cérebro através do conteúdo que você consome. Ilusão forçada por quem está brigando pela sua atenção usando as táticas do Videodrome. After all, there is nothing real outside our perception of reality, is there? Uma vez dessensibilizado por tudo que ele assistiu, uma vez questionando a sua realidade, o espectador então passa a ser do conteúdo e não o contrário, programado para fazer o que o programa acredita. E vemos essa transformação em Max de forma visceral, mas que é mais assustador ainda se pensarmos num ponto de vista psicológico. Quanto mais envolvido com o Videodrome, mais Max vê a sua mente se transformar, e isso reflete diretamente em seu corpo. Em um momento, vemos ele lidando com uma arma. O jeito que ele a manuseia é com medo, desajeitado, mas assistindo às fitas, recebendo o sinal diretamente em seu cérebro, ele logo aparece com um coldre, e logo depois com a mão firme na empunhadura, o dedo no gatilho, e por último, fundida ao seu ser, sem diferenciar objeto de corpo. Videodrome nos mostra que a violência, ou qualquer outra ideia que uma hora parece absurda ou agressiva para a gente, com a exposição, aos poucos ela se torna parte de nós. Quanto mais aceitamos a violência como algo normal, mais ela se torna natural. Mas existe algo mais perigoso por trás de Videodrome, além do que ele nos mostra, além até mesmo do sinal que ele emite. It has a philosophy, and that is what makes it dangerous. Enquanto Max se interessa na programação apenas por oportunismo, para conseguir audiência para o seu canal, Videodrome é muito mais perigoso do que isso, porque ele é mais do que o choque pelo choque ou o absurdo pelo absurdo. Ele tem um propósito que, tal como a arma que vimos, passa a ser parte do próprio Max. Ao investigar mais sobre a origem do sinal, o protagonista descobre que ele foi criado por Brian Oblivion, acreditando que ele poderia trazer uma nova evolução para a humanidade, um novo ser nascido do vídeo, a nova carne. Mas os seus sócios tinham outras ideias, e o assassinaram para poder usar o sinal para
para os seus próprios objetivos. Max, na verdade, foi traído. Seu colega pirata não interceptou nenhum sinal. O programa era uma fita que ele mostrou para Max e apenas para ele. Junto de Barry Convex, o líder do Videodrome, Harlan acredita que a América do Norte estava ficando fresca, enquanto o resto do mundo estava ficando mais forte. Going to have to be pure and direct and strong. E ele culpa isso na programação que o país consumia. Ele quer usar o sinal do Videodrome para causar câncer em todos que eles consideram os degenerados que assistem à programação, para criar uma América forte, pura e direta. E o plano deles era usar a Civic TV para começar a transmissão para o público. Por isso eles precisavam do Max. Ele não tem escolha a não ser obedecer o que é tocado para ele, o que a fita lhe manda fazer. Kill your partners and give us Channel 83. E agora, com a violência que se fundiu ao seu corpo e com as ordens da fita, ele tem que eliminar os outros diretores da Civic TV, a filha de O'Brien, e entregar o poder ao Videodrome para que eles possam limpar a América. Videodrome fala sobre a filosofia por trás do conteúdo. Sim, muitas vezes essas bobeiras que a gente assiste é só bobeira por bobeira, mas muitas vezes por trás há uma forma de controle. Aquele meme ácido e exagerado, aquele bobalhão que fica falando besteira onde vai e diverte todo mundo, aquele que te cativa alimentando o seu ódio. Todos eles querem te vender alguma coisa. A realidade e os objetivos deles. A forma que ele fala sobre a fragilidade da realidade. E a realidade pode ser mudada através da tela, através daquilo que você assiste. É ironicamente assustadora, numa era de fatos alternativos e histórias paralelas. O que é brilhante sobre Videodrome é que a transformação do protagonista não é assustadora por causa das mudanças ligadas ao body horror, mas sim na sua parte mais humana e sutil. Max está longe de ser um herói, talvez nem mesmo um anti-herói, mas ele é um ser humano, com uma personalidade. No decorrer da história, quanto mais ele é dominado pelo Videodrome, mais vemos a sua humanidade, mesmo falha, esvair. Quanto mais dessensibilizado à violência, menos personalidade ele tem. Até mesmo o horror de uma hora ser violado pela fita acaba se esvaindo. Em sua interação com Bianca, quando ele é enviado para matá-la, Max ainda tenta se apegar ao pouco que ele ainda tinha da sua personalidade, repetindo o que ele falou para ela pela primeira vez que se encontraram, seus últimos traços de uma identidade. Max Wren, I run Civic TV. I don't kill people. Mas a sua expressão é completamente apática. Max não tem mais ambições, não tem mais vontades, não tem mais crenças, não tem mais personalidade. Ele se tornou um robô do Videodrome, repetindo apenas o que o conteúdo que ele consumia mandava ele repetir. They can program you. They can play you like a videotape recorder. They can make you do what they want. Fazendo o que ele era mandado fazer, perseguindo os inimigos que o conteúdo ensinou ele a odiar. Viver uma realidade inventada pelo Videodrome o fez uma sombra de si mesmo, com apenas um objetivo que nem mesmo é o dele, é o de quem o programou. Não importa o motivo pelo qual ele se interessou em Videodrome, com uma mente mais fraca, facilmente seduzida, logo o espectador também se torna aquilo que o que ele assiste determina para ele. A verdade é aquilo que está na tela. Outro ponto genial da história é que ao descobrir que Nikki tinha sido morta pelo Videodrome e que eles estavam usando a imagem dela para seduzi-lo, ele não se volta contra o Videodrome por revolta, por vingança, por angústia, por qualquer sentimento. Ele faz isso porque a Bianca o reprograma com outra fita. Death to Videodrome. Long live the new flesh. Vemos aqui um protagonista que não tem mais nenhum traço de identidade. Ele é, ele faz, ele odeia, ele acredita no que o seu cérebro é alimentado, pela tela que ele não consegue mais largar. Death to Videodrome! Long live the new flesh! Sua realidade constantemente mudando, constantemente sendo manipulada por outras pessoas, sempre através do filtro da tela, da retina da mente, transformando-o em um soldado de causas alheias, causas que não beneficiam de forma alguma. Enquanto esse é um comentário que funciona para todo tipo de radicalização, todo tipo de pensamento formado por propaganda, que era bem comum na televisão e no cinema dos anos 80, é difícil não ver um paralelo com o nosso mundo atual. Cada vez mais dependente das telas, há milhões de videodromes na internet, muitos com as suas próprias realidades, uma realidade que substitui a dos espectadores, os tornando como Max, sem personalidade a não ser lutar pela causa do que a tela diz para ele lutar. Videodrome mostra a radicalização pela televisão como um vício, onde estamos constantemente sendo bombardeados por informações e queremos encontrar aquela diferente, aquela que apela pra gente, aquela que apela por aquilo que acreditamos, cada vez mais extremos para conseguir sentir algo. Esse é um cenário recorrente durante o avanço econômico dos anos 70 e 80. Tetsuo fala sobre exatamente a mesma coisa e boa parte do cyberpunk
cyberpunk e a sua relação com as drogas também, mas com o surgimento do conteúdo sugerido por algoritmo, desenhados para prender a sua atenção a todo custo e nunca discordar de você, somos alimentados constantemente com o que acreditamos, com o que nos agrada, com o que satisfaz esse nosso desejo, cada vez mais levados pela tela, cada vez mais estimulados, cada vez mais perdidos na realidade que nos contam. O filme nos pinta um mundo onde a empatia parece ter se esvaído, e tudo serve para satisfazer nossa curiosidade mórbida, não reagindo aos horrores que estão à nossa frente. Qualquer tragédia, qualquer guerra é motivo para alavancar o sinal, alavancar a falsa verdade que o conteúdo nos afirma, sempre hipnotizados pela tela, o que vai sempre levar a um resultado desastroso. Long live the new flesh. Nós vivemos em Videodrome. É um filme que fala menos sobre questionarmos a realidade e mais sobre como talvez esse seja um caminho sem volta, como nosso mundo é realmente frágil e facilmente manipulado por aquilo que assistimos. E hoje em dia, com todo mundo com o seu próprio Videodrome na mão, é um pesadelo ainda mais recorrente. E apesar dele falar sobre os perigos da mídia, ele não é anti-tecnologia. Na verdade, ele está falando sobre tomarmos cuidado com as armadilhas que caímos, tomar cuidado com aquilo que nos fascina, porque uma hora podemos encontrar um pouco demais naquilo que nos satisfaz. Caso você se veja consumindo algo que faz você sempre questionar a sua realidade, que está tentando te vender inimigos para você combater, talvez você esteja assistindo ao Videodrome. The battle for the mind of North America will be fought in the video arena. The Videodrome. Videodrome é uma obra poderosa, cheia de simbolismos, mesmo fora do seu tema principal. A forma que ele mostra Max, um homem que abusa da sua posição de poder, depois sendo abusado por quem tem mais poder do que ele, é algo bem corajoso para um filme do gênero e muito à frente de seu tempo. Pelo que eu me lembro, Alien era o único filme que tinha feito algo similar com seu xenomorfo invadindo o corpo de Kane. Sua principal crítica sobre emissoras e produtoras que não têm medo de explorar a miséria dos outros conversa muito bem com a cultura que a internet desenvolveu, e agora o aprimoramento de imagens por inteligências artificiais, tornando a linha entre realidade e mentira cada vez mais nebulosa de ser determinada, faz com que Videodrome seja um filme cada vez mais assustador. Mas toda essa ideia não seria tão efetiva se não fosse pela boa execução. James Woods faz um papel incrível ao mostrar a jornada do personagem. Ele realmente entrou no papel, e talvez não tenha saído até hoje, mas o grande astro de Videodrome é Rick Baker, maquiador que pouco antes tinha feito provavelmente a transformação mais assustadora da história do cinema. Seus efeitos em Videodrome são igualmente impressionantes por conseguirem dar vida a ideias tão malucas como fitas e televisões vivas e que respiram. Pode não parecer tão impressionante hoje, mas junto de como ele lida com a sua temática, é realmente uma experiência inesquecível. Esse foi o primeiro filme com um orçamento alto de Cronenberg, que chamou a atenção dos estúdios após o sucesso de Scanners, outra baita ficção científica. No entanto, esse foi um fracasso. Eu acredito que a forma enigmática que todo o assunto foi abordado pode ter afastado o público, algo que seria a marca do diretor nos anos seguintes. Mas o tempo provou que Videodrome ressonaria para além do raio catódico, e, como vimos, um filme que se provou mais certeiro do que ele inicialmente parecia. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Estaremos sempre por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, os membros da Ponte de Comando Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Pedro Borges, Lucas Ferreira Leite, André Oliveira, Santiago Friedrich e André Ornelas.